Olá, sou a professora Lucília Lopes e estou aqui de novo usando uma roupa bem escura para contrastar com esse estúdio tão colorido aqui da Multirio. E novamente, aqui com os meus longos cachos em desalinho para te provocar ao menos uma reflexão que seja, como já é o nosso costume semanal. Já percebeu quantas fábulas utilizam o sapato como referência principal do encantamento da história? Já percebeu isso? Cinderela, o Mágico de Oz, os 7 pares de sapato da princesa, o vendedor de sapatos, os sapatos vermelhos. É justamente a respeito dessa última história infantil que eu gostaria de começar a nossa reflexão de hoje. A fábula Os Sapatos Vermelhos. Você conhece essa história? Já ouviu alguma vez? Eu vou tentar resumir aqui rapidamente para vocês essa história que foi escrita pelo famoso dinamarquês Hans Andersen. Ela foi publicada pela primeira vez em 1845. Por isso, por favor, sejam gentis, considerem as crenças e o estilo da época, tá? É uma resumida, uma adaptação aqui que eu fiz muito rapidamente. Era uma vez uma menina chamada Catarina, que ficou órfã muito cedo. Uma senhora já com idade avançada se ofereceu para cuidar da menina que ainda era muito jovem. Como já tinha a idade e algumas posses, a bondosa senhora cerca a menina de mimos e, sem perceber, estimula a vaidade e a teimosia nela. A menina cresce se achando o centro do mundo e das atenções, egoísta ao extremo, e até mesmo sua mãe adotiva sofre com os desmandos da jovem tirana. Certo dia, ela vê em uma loja um par de sapatos vermelhos e enlouquece por eles. Sua mãe, a princípio, não cede às súplicas da menina, mas não demora e acaba comprando os sapatos para ela. Mas com uma condição: se ela prometesse não usar em ocasiões em que eles chamassem muita atenção. A princípio, para ter o seu desejo satisfeito, ela promete obedecer à mãe, mas depois faz o que quer e usa os sapatos vermelhos nas situações mais inadequadas possíveis. A mãe de Catarina, já com uma certa idade, não consegue conter a teimosia da menina, que, com a intenção de provocar a admiração em outras pessoas, usa os sapatos até em velório, o que era considerado um imenso desrespeito. Catarina não se importa com nada nem com ninguém, além dela mesma. E exercitando toda a sua arrogância e egoísmo, deixa a mãe adotiva em casa, doente, enquanto vai para um baile com os seus lindos sapatinhos vermelhos. Por algum motivo mágico, os sapatinhos não conseguem parar de dançar. A menina tenta tirar, mas não consegue nem parar de dançar e nem tirar os sapatos vermelhos. Catarina dança durante dias, passa por prados e campos e perde o funeral de sua mãe adotiva, que não resistiu à doença. Mesmo arrependida de tudo o que fez e da maneira com que estava se comportando nos últimos anos, Catarina pede perdão aos céus, mas não é atendida. Ao invés disso, é condenada
a dançar sem descanso para sempre. A história não para por aí, mas ficamos aqui porque, na verdade, o que nos importa é refletir como durante muitos anos as fábulas, os contos para crianças eram cheios de temas assustadores. A maioria dessas histórias nasciam com o fiel intuito de corrigir a personalidade, muitas vezes difícil de domar, das crianças. Lembrem-se que era uma época em que não havia muito diálogo entre adultos e crianças. A vontade das crianças era considerada meros desejos, mimos sem importância, e nem imaginavam que pudessem estar prejudicando algo bem lá no emocional dos pequenos. A intenção era fazer obedecer por meio do medo e da culpa. Parece cruel, né? Mas era a maneira que os adultos da época utilizavam para conter um monte de crianças que ainda se sentiam privilegiadas, já que a maioria dos pais daquela época sequer sabiam ler e muito menos tinham acesso a livros e material educativo. Não eram todos os contos que tinham um desfecho tão dramático e triste como esse, mas a maioria apelava para um método de correção bem assustador, para que quando a criança se comportasse com alguma ação parecida com o personagem da história, ficasse com medo do mesmo destino cruel e se corrigisse automaticamente, gerando assim uma postura social mais adequada ao ambiente da elite da época, onde só os bem educados e contidos poderiam ter uma chance de ascensão intelectual, financeira e principalmente social. Perceberam como é bem diferente dos dias de hoje? Porque hoje, na maioria das vezes, chegam aos ouvidos e imaginação das crianças histórias que colaboram com a sua criatividade e com o seu bem-estar, tanto o atual quanto o do futuro. Atualmente, percebemos uma preocupação maior com traumas e com tudo o que a criança tem acesso, sem contar que sempre tem um adulto que sabe ler ou até inventar histórias. E quando isso não acontece, inúmeros audiovisuais se encarregam aí de ilustrar com perfeição clássicas histórias e até fábulas antigas, com o propósito de ajudar na formação intelectual da criança como um todo. Nos dias de hoje, o mundo inteiro se organiza para que as crianças tenham outros tipos de estímulos, independentemente dos recursos que elas possuem. Eu sei que o mundo em que vivemos não é perfeito e está muito longe de ser, mas temos que identificar os avanços que não só a tecnologia tem feito, mas também o acesso à escola, aos livros e a tudo que existe para ajudar nessa missão que é a de cuidar de gente. Cuidar muito bem de gente. Principalmente as que estão em formação, como é o caso das crianças. Tenho certeza de que muitos de vocês chegaram até aqui sem nunca terem escutado essa história dos sapatinhos vermelhos na infância. E se escutaram, provavelmente não ficaram traumatizados com ela, porque nem é mais tão desrespeitoso assim usar sapatos vermelhos. E a nossa relação com a religiosidade também mudou um bocado, né? É por isso que cada história tem o seu tempo e espaço. Quer dizer,
Para entender a história como um todo, nós precisamos muitas vezes nos transportar para a época em que ela foi escrita e também considerar como as pessoas do lugar se comportavam e pensavam para que ela faça mais sentido, para que possamos entender melhor a mensagem que o autor queria nos passar. Não é incomum, ainda hoje, quando cantamos uma cantiga de ninar, ficar um pouquinho chocados com algumas ameaças feitas para o bebê dormir mais rápido. Você lembra de alguma cantiga infantil de dar medo? Conhece alguma canção de ninar que mais assusta do que acalma para uma boa noite de sono? Que tal transcrever uma cantiga de ninar que você conhece e entende ser inadequada para qualquer criança pequena ouvir, seja em que momento for? Esse registro pode ser feito também por meio de um vídeo, ou quem sabe um áudio, ou só transcrever aí no seu caderno. Depois, compartilhe com a sua turma na escola e juntos façam uma seleção das mais equivocadas cantigas antigas de ninar que devemos abolir definitivamente e também as causas que as transformam em tão inadequadas assim. Já pensou? Uma playlist das cantigas erradas. Vamos fazer? E antes de eu me despedir, deixa eu te mostrar como é que eu fiz esse lettering aqui. Confere aí. Pequenos e brilhantes sapatinhos vermelhos que dão medo. Que os sapatos coloridos possam te transportar para o mundo da imaginação e da criatividade em qualquer época e em qualquer lugar. Ajude a cuidar da memória dos pequenos. E eu estarei aqui e prometo te encontrar na próxima semana. Tchau.